Olá, alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e vamos agora de nível 1. O que vamos falar hoje? Nós falaremos hoje sobre coesão e coerência textual. Você sabe o que é? Mas antes, vamos retomar aí sobre os conteúdos das aulas anteriores. Nós falamos aí de discurso, falamos de discurso direto e discurso indireto. E antes vamos ler aqui, vamos relembrar o que é discurso. Vamos lá? Discurso é toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala. E no discurso direto, nós vamos ver aí o narrador colocando a fala do personagem. Vamos ver como fica? Ó, a aluna afirmou. Lembram dos elementos do discurso direto? O narrador vem trazendo aí a fala da personagem com 2 pontos e traz um travessão marcando a fala da personagem. Preciso estudar muito para o teste. E o discurso indireto, o narrador reproduz com suas palavras o que a personagem diz. Vejam bem, a aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste, ou seja, não temos ali o travessão marcando a fala da personagem. E o discurso indireto livre, além do discurso direto, onde o narrador coloca a fala, marcando a fala da personagem, e o discurso indireto, onde o narrador reproduz a fala da personagem com suas palavras, nós temos aí o discurso indireto livre. Vamos ver um exemplo? A esposa, nervosa, com as mãos na cintura e os pés batendo no chão, aguardava-o em casa. Por que chegou tarde? Apressou-se em respondê-la, disfarçando o hálito alcoólico, dizendo que estivera em reunião com diretoria. Contudo, ela, percebendo sua intenção, replicou-lhe ironicamente se houvera sido uma reunião regada a álcool. Vocês conseguem perceber que, além do narrador colocar a fala das personagens, ele meio que reproduz a fala, misturando aí o discurso direto e o discurso indireto livre. Porém, ele não traz ali aquelas marcações, um travessão ou aspas, trazendo a fala da personagem. E vamos aí à definição do discurso indireto livre. Vamos ler juntos? Os textos que possuem o discurso indireto livre estão sempre em terceira pessoa, e o narrador contará a história, mas as personagens terão ação, voz própria, conforme for a vontade do autor de fazê-lo. Desse jeito, o discurso indireto livre é uma mistura dos outros 2 tipos de discursos, onde as 2 vozes se confundem. Ou seja, o narrador vai falar de outra pessoa, trazendo aí a fala das personagens e vão se confundir aí a fala do narrador e das personagens. E para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre coesão e coerência. Você sabe o que é coesão e coerência? Vamos ver juntos? Primeiro eu trouxe aqui a definição do que é a coesão. A coesão é resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização
e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Ou seja, para que um texto tenha coesão, é preciso conectar com algumas palavras, alguns elementos coesivos que podem retomar ou antecipar algum elemento ali do texto. E coerência? O que é um texto coerente? Um texto com coerência? Vamos ver juntos? Para que um texto seja compreensível e faça sentido para quem está lendo, este precisa apresentar uma continuação lógica das ideias que são apresentadas ao longo da narrativa, o que chamamos de coerência. Ou seja, se eu começo falando sobre um determinado assunto e às vezes modifico o assunto, fica um texto incoerente, certo? Então, para que tenha coerência, é preciso aí ter uma narrativa que vai concluir aquilo que você está apresentando em seu texto. Vamos a um exemplo aqui? Veja esse exemplo. Ajudei na organização da festa. Não pude ir à festa. Meu irmão passou mal. Vocês perceberam que nessa narrativa aqui, nessa pequena narrativa, um trechinho, eu trago aí um texto que tenha coerência, porque é uma sequência, né, que nos traz aí uma coerência, que nos traz entendimento. Eu entendo o que foi dito, mas eu precisaria colocar aí alguns elementos coesivos para que a frase seja fluida. Vamos ver como podemos fazer? Vejam aqui, ó. Ajudei na organização da festa, mas ao invés de usar um ponto final, eu utilizo uma vírgula, um elemento coesivo, o mas não pude ir porque meu irmão passou mal. Outro elemento coesivo, veja bem. Mas, então vamos ler novamente. Ajudei na organização da festa, mas não pude ir porque meu irmão passou mal. Perceberam que, trazendo aí os elementos coesivos, o texto continua coerente, mas mais fluido, certo? Agora, se a gente modificar alguns elementos da frase, vamos perceber que fica incoerente, mesmo com os elementos coesivos. Vamos ver? Ajudei na organização da festa porque meu irmão passou mal, mas não pude ir. Não fica incoerente? Eu ajudei na organização na festa porque o meu irmão passou mal? Fica estranho, né? Fica incoerente, ou seja, não tem uma sequência ali coerente para a nossa leitura. Então, esse texto, por mais que eu tenha elementos coesivos, mas o porquê, eu não vou ter um texto coerente. Enquanto a organização correta do texto, com os elementos coesivos, eu tenho aí a coerência. Ajudei na organização da festa, mas não pude ir porque meu irmão passou mal. Perceberam? Agora vamos ver aí alguns tipos de coesão, né, que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles é a coesão referencial. E dentro da coesão referencial, eu posso estar utilizando a anáfora, que vai retomar um componente, e a catáfora, que antecipa um componente do texto. Vamos ver como isso funciona? Vejam bem, esses exemplos. João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Vejam bem, João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto. De quem eu estou falando aqui com esse elemento coesivo? De João e Maria, certo? Ou seja, estou utilizando aí um tipo de coesão referencial que nós chamamos anafórica, ou seja, que retoma algo que foi dito antes. Vamos ver o outro exemplo. Fiz todas as tarefas,
com exceção desta. Arquivar a correspondência. Vejam esse elemento aqui, ó, um elemento coesivo, desta, ou seja, que antecipou o que eu ia dizer. Nós chamamos esse elemento de elemento catafórico, dentro da função referencial da coesão. Ou seja, eu estou antecipando o que eu ia dizer, certo? Então, nós temos anáfora e catáfora. Anáfora é o que retoma e catáfora é o que a gente antecipa para dizer depois. E dentro ainda da função referencial dos tipos de coesão, nós temos aí a pessoal, que é onde a gente utiliza aí pronomes pessoais e pronomes possessivos. Pronomes pessoais, eu, ele, pronomes possessivos, meu, sua. Vamos ver o exemplo? João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Beto. Então, nós temos aqui, ó, um pronome pessoal que também está dentro aí da função referencial dos tipos de coesão. Eu tenho também, dentro do referencial da coesão, a função demonstrativa. O que eu vou utilizar aí na função demonstrativa? Nós vamos utilizar pronomes demonstrativos e advérbios. Vamos ver? Ó, fiz todas as tarefas, com exceção desta. Arquivar a correspondência. O desta, então, é o nosso pronome demonstrativo, que demonstra. E nós temos também a comparativa, onde nós utilizamos elementos comparativos, ou seja, de comparação. Vamos ver um exemplo? Ó, mais um dia igual aos outros. Ou seja, eu estou comparando um dia que é igual aos outros. E a palavra igual é o nosso elemento de comparação. E a função sequencial, o tipo de coesão sequencial? Vamos ler um texto e entender? Vamos lá. O aluno relatou que, assim que saiu para o intervalo, correu e escorregou no piso que estava molhado. Com a ajuda dos colegas, levantou-se, mas sentia muita dor. Diante disso, ligou para os seus pais enquanto caminhava em direção à enfermaria. Vocês perceberam que tem algumas palavras destacadas aqui no nosso texto. E sequencial quer dizer de sequência, que vai trazer aí os elementos que vão trazer uma sequência do que a gente está narrando. Vejam bem, assim que, o e, com, mas, diante disso e enquanto. Esses são os elementos que podemos utilizar aí em uma sequência, ligando aí um termo a outro termo, uma frase a outra frase. E nós temos a definição aí da coesão sequencial. Vamos ver juntos? A coesão sequencial é aquela que cria nos textos as condições para sua progressão. As diversas flexões de tempo e de modo dos versos, bem como as conjunções, são, de modo geral, os responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da coesão sequencial nos textos. Ou seja, a gente traz aí alguns elementos que vão nos ajudar a dar uma sequência àquilo que estamos narrando. E eu trouxe aqui também alguns exemplos de elementos coesivos que podemos utilizar na construção dos nossos textos. Vamos ver juntos? Vejam bem, aqui eu trouxe na primeira coluna a função da conexão e na segunda coluna eu trouxe aqui os conectivos, os elementos coesivos que eu posso utilizar para conectar. Podemos conectar uma oração,
uma frase e até parágrafos. Vamos ver? Um elemento coesivo com a intenção de adição, de adicionar. Vejam bem quais eu posso utilizar. E, além disso, não só, mas também. Perceberam que são elementos que adicionam outras informações? Depois, seguidamente ou em seguida, ainda, também e outros muitos. E outros elementos que vão dar ideia aí de oposição, né? Vamos ver aqui. Elementos que nos dão ideia de oposição enquanto estamos construindo um texto. Mas, porém, pelo contrário, apesar de, contudo, no entanto, ainda assim e outros muito. Quando então eu quero dar um sentido de oposição, conectando uma oração a outra, uma frase a outra frase, e até mesmo um parágrafo, se eu quero me opor àquilo que foi dito ou trazer uma ideia de oposição, eu tenho os elementos que posso utilizar. E também elementos para conclusão. Eu posso utilizar logo, pois, portanto, enfim, em conclusão ou concluindo, em suma e outros mais. Ou seja, muito utilizado aí no último parágrafo em um texto, né, onde é um parágrafo onde trazemos as conclusões do nosso texto. Então aí nós temos os elementos que podemos utilizar nesse período aí do nosso texto. E os elementos que podem trazer aí um sentido de dúvida. Vamos ver quais são? Talvez, é provável, é possível, ou seja, não tem certeza. Se tem dúvida, né? Obviamente, não tem certeza. Porventura e outros também. Agora, alguns que vão trazer aí o sentido de certeza, né? É evidente que, certamente, naturalmente, evidentemente, viram só? E agora, os elementos de causa, que vão trazer aí a ideia de causa, pois, visto que, dado que, por causa de, devido a, em virtude de e outros mais. E agora, nós temos também alguns elementos de exemplificação, que vão trazer exemplos. Por exemplo, isto é, quando eu digo algo e quero falar novamente, só que com outras palavras, né? Exemplificando, tal como, em outras palavras, e também de comparação, que vão comparar elementos. Da mesma maneira, ou da mesma forma, como, correspondentemente, assim como. E essa foi a nossa aula de hoje sobre coesão e coerência. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!